Obrigado. Bem-vindo, Senhor Vereador José Dias. Quer fazer alguma intervenção? Não? Eu acho que hoje é um dia para nos sentirmos satisfeitos. De facto, temos uma ordem de trabalhos riquíssima, com inúmeras decisões que são extraordinariamente importantes para Coimbra e, portanto, os vereadores da oposição, alguns, procuraram inventar tudo para atacar a Câmara, criar um Fediver ou vários para desviar as atenções daquilo que é a substância das decisões da reunião de hoje. O que significa que estamos no bom caminho, porque estamos no caminho do progresso e do desenvolvimento de Coimbra, que alguns querem procurar obnubilar. Nós sabemos que a senhora vereadora Regina Bento gosta de fazer o seu filmezinho da praxe que nós lhe proporcionamos. Devia agradecer a nossa democracia, que não existia, e recordar que não existia no passado, só para estabelecer as nossas diferenças. Somos nós que lhe proporcionamos o seu filmezinho, que tanto gosta, diz o que quer e lhe apetece, e depois, sem contraditório, lá passa o filme. Mas isso faz parte da democracia, mas devia-nos estar agradecida por lhe proporcionarmos o seu filmezinho da praxe. A verdade é que não desmentiu a Carta de Infraestruturas de Portugal. Não desmentiu o que vem, e aqui foi lido, vai recebê-la. Nós também aí não temos semelhança alguma com o passado. Nós disponibilizamos tudo, damos acesso a tudo, sem problema nenhum. Portanto, já está despachado para que lhe enviem a carta, que aliás é tão pública que provavelmente já a terá, mas como gosta de fazer o seu filme, mas pronto, se não a tem, vai recebê-la tranquilamente. Foi interessante ouvi-la dizer que não mandava em nada, lavando as mãos com Pilatos do passado e não sendo solidária com os seus colegas e com o seu presidente da Câmara. Não foi solidária. Mas isso também já não nos surpreende. Que nos venha acusar de desonestidade perante o que está escrito numa Carta de Infraestruturas de Portugal, enfim, naturalmente o epíteto volta à origem e, portanto, volta para si. Na verdade, e como a senhora vereadora Ana Bastos já referiu amplamente, os senhores apostaram num sistema de metrobus em detrimento de um sistema de trolleys. Podia ser um sistema de trolleys. Os senhores optaram por um sistema de metrobus. Optaram por um sistema em baterias elétricas em circulação em via dedicada, que em alguns pontos do trajeto não é compatível com o trolley. Mas a opção foi vossa. Claro, a opção foi vossa. E mais, e nem sequer tiveram a preocupação de criar um percurso alternativo. Portanto, aquilo que foi, como diz a senhora vereadora Ana Bastos, um projeto aprovado e consignado tem que ser cumprido. A senhora vereadora não autorizou nada. Tinha que ser feito, foi autorizado por vós quando assinaram, quando aceitaram aquele projeto, quando aceitaram aquele protocolo e quando lançaram os concursos daquela maneira. Não havia alternativa se não ser feito. Ou será que a senhora, se cá estivesse ainda, ia agora proibir que as catenárias fossem retiradas? Ia proibir a sério aquilo que tinha autorizado antes? E como é que se fazia a obra de metrobus? A partir do momento em que se faz uma opção por um meio de transporte, não podemos ter dois em simultâneo no mesmo lado. Portanto, aquilo que vem na vossa moção a referir a outras cidades fizeram outras opções. Podemos dar exemplos de múltiplas cidades do mundo que fizeram outras opções por outro tipo de transporte. Agora, não podemos importar essas decisões para Coimbra, porque a vossa decisão foi outra. E nós, como não gostamos de voltar atrás, como era apanágio no passado de Coimbra, estamos a implementar uma decisão, melhorando-a amplamente nas envolventes, estamos a implementar a solução que herdamos. Portanto, vir agora, querer outra vez acusar-nos com o epíteto de coveiros dos trolleys. Os coveiros dos trolleys foram os senhores com a sua opção. E mais, fizeram a opção, a IP insistiu perante vós para que dessem uma alternativa e não deram. Está escrito pela IP, portanto, que a senhora venha tentar
pateticamente dizer o contrário, isso não nos surpreende. Isso não nos surpreende. Mas está escrito pela IP que é uma entidade que está isenta relativamente às posições que aqui se degladiam. Não fizeram nada para manter uma linha turística de trolleys. E é uma entidade independente a dizê-lo, a IP. Portanto, tudo aquilo que queiram aqui dizer em sentido contrário, toda a gente percebe. Se calhar teremos de publicar a carta da IP no nosso site para toda a gente ver. Para toda a gente ver o que lá está escrito, não é? E perceber quem é que tem razão. Porque as pessoas não são burras. Não é por a senhora vir aqui tentar virar o bico ao prego que vai convencer as pessoas de que a responsabilidade não é também sua. É porque as decisões dizem respeito ao seu tempo. Portanto, teremos de publicar a carta da IP no nosso portal, que é para toda a gente ler com os seus olhos e tirar as suas conclusões. Nós não precisamos aqui de tentar paternalizar rigorosamente ninguém, nem paternalizar a inteligência de ninguém. Portanto, os senhores fizeram uma opção, não venham agora dar exemplos de cidades europeias que fizeram uma opção distinta. Porque é que não optaram por termos um sistema de mobilidade em linha dedicada a controles? Porque é que não optaram? Não optaram porque não quiseram. Mas a responsabilidade é vossa. Mas eu já percebi também que, de facto, as adjetivações usadas profusamente pelo Partido Socialista são elogios. Quando as mesmas adjetivações são usadas por nós, são insultos. Essa forma distorcida de analisar a situação, naturalmente, enfim, é muito própria da vossa parte, mas pronto, cabe-nos em democracia respeitar tudo isso. Já sabemos que cada vez que nos adjetivarem negativamente, estão-nos a elogiar. Se nós usarmos as mesmas palavras, estamos a insultá-los. Enfim, é curioso, mas pronto, é por isso que este mundo está como está. Por conseguinte, senhora vereadora, deixe-me só acrescentar e parafrasear Mark Twain, que dizia: as notícias sobre a minha morte são manifestamente exageradas. As notícias da morte dos trolleys são manifestamente exageradas. Como eu já disse e referi, publicamente, e está escrito, vamos trabalhar para que Coimbra tenha uma linha turística com os velhos trolleys. Estão a propor, mas isso já eu afirmei, não precisam de propor nada. Não precisam de propor nada, está dito, está afirmado, está escrito, está gravado. Portanto, não precisam de propor nada, ou de vir dizer que depois os senhores é que propuseram, ou que não fizeram. Porque na altura em que tiveram a oportunidade de o fazer, não o fizeram. E agora vêm apresentar uma moção candidamente, como se não tivessem responsabilidades no passado. Isso não é ético, senhora vereadora. Não é ético. Mas, tudo bem, nós já nada nos admira relativamente àquilo que são as atitudes de alguns vereadores do Partido Socialista. Portanto, em resposta ao seu requerimento, devo dizer que, naturalmente, a resposta é negativa. O requerimento, a moção não será votada hoje. Voltaremos certamente a esse assunto. Quando é que será votada, Sr. Presidente? Voltaremos certamente a esse assunto. Mas virá para votação a moção que hoje apresentamos? Voltaremos a esse tema, certamente. Aliás, basta usarem do regimento e apresentarem uma proposta para ser agendada está definido no regimento que nós elaboramos, porque os senhores não tinham este regimento, porque não queriam que a oposição pudesse agendar fosse o que fosse. É só para se ver quem é democrata, nós, e quem não era democrata, os senhores. É só para se perceber e, mais uma vez, relembrar que este regimento democrático da Câmara Municipal fomos nós que o propusemos. É bem distinto daquilo que existia no tempo do Partido Socialista. Portanto, faça favor de usar o regimento democrático e ele será cumprido. Até será para si uma boa lição de democracia. Relativamente à questão da serenata, eu estou convidado, e lá irei com muito gosto, para um debate sobre tradições na próxima semana, que já estava marcada há semanas. Aliás, esta semana, que já está marcada há semanas, organizado pela Queima das Fitas. Participarei nesse debate sobre tradições. E desde logo eu acho que aquilo sobretudo o que devemos refletir é o que é que são tradições. E que tradições devemos evocar e que outras não devemos evocar. Porque, por visto, há tradições boas e tradições más. E há.
Portanto, a tradição só em si, o epíteto tradição, não significa que tenha que se manter para sempre. Há tradições boas que nós queremos manter para sempre, há tradições más que não queremos manter para sempre. Não preciso estar aqui a falar de escravatura, nem de mutilação feminina, para recordar as tradições más, aquelas que nós não queremos manter e contra as quais lutamos arduamente. Portanto, há tradições contra as quais a sociedade deve lutar arduamente, persistentemente, sem desistir nunca. Portanto, só o facto de ser uma tradição não é, desde logo, um rótulo. Aliás, se nós formos analisar a história da queima das fitas e da serenata, já passou por muitas modalidades. Qual é a tradição que vamos evocar mais uma vez? Qual é a tradição? Vamos, de facto, aos primórdios da queima das fitas? Vamos lembrar que era a 27 de maio obrigatoriamente o cortejo? Porque foi o dia do roubo do boné do GNR, do tenente da GNR, que depois foi humilhado. É essa a tradição? Essa tradição foi violada. Mas essa tradição pode violar-se? Vamos recuperar a carneirada? Também acabaram com a carneirada. Vamos recuperar a garraiada? Era uma tradição, também acabaram com a garraiada. Vamos recordar que inicialmente a queima das fitas era feita isoladamente pelas faculdades? Vamos recordar que no cortejo da queima das fitas não era permitido que outros institutos superiores participassem, porque era a tradição ser só da universidade? Portanto, a questão da tradição, que deve ser debatida, eu diria filosoficamente, eticamente, politicamente, etimologicamente, deve ser debatida, claro, e nós cá estamos para isso. Agora, as pessoas têm que assumir é que há umas tradições que, por razões que terão que explicar, são sacrossantas, e outras não são. A serenata não começou na Sé Velha. Já havia serenatas, e no âmbito da Queima das Fitas. Aliás, a serenata é feita hoje numa escadaria que já foi considerada um crime. Aquela escadaria na Sé Velha, que não existia na planta inicial, foi considerado um crime e teve suspensa durante anos, por razões patrimoniais. Não existia aquela escadaria. E já foi considerada uma escadaria macabra. E as serenatas faziam-se em múltiplas escadarias dos vários monumentos da cidade. Mas pronto, agora a tradição é fazer a serenata, é inviolável numa escadaria macabra. E eu espero que nunca seja verdadeiramente macabra. Porque nós sabemos que as desgraças só acontecem quando estão reunidas as condições para acontecerem. E acho que ninguém discute que aquele espaço não tem condições de segurança para uma aglomeração daquela dimensão, que começou naquele espaço, depois de ter sido construída a escadaria macabra, nos anos 40, quando a universidade teria 3.000 alunos, se é que tinha na altura 3.000 alunos. Hoje tem praticamente 10 vezes mais. E nós estamos a impedir muitos alunos da universidade e muitos antigos alunos de assistir à serenata. E não sei se sabem que a benção das pastas começou na Sé Velha. E hoje é na Sé Nova porquê? Porque tem mais espaço. Olha, temos de recuperar a benção das pastas na Sé Velha porque foi lá que começou a missa da benção das pastas. Portanto, vamos relativizar a palavra tradição. Porque é até insultuoso para a PSP a forma como algumas pessoas se lhe têm referido. É insultuoso para a PSP. Ninguém está neste país contra a serenata. Muito menos está contra a serenata, onde podemos dizer que foi feita durante mais anos. Devo dizer, aliás, a seguir à Revolução de 25 de Abril, a serenata, aliás, em 69, a serenata foi proibida por razões políticas. E bem, mas a seguir ao 25 de Abril continua proibida por razões políticas e mal. Portanto, as circunstâncias de cada tempo têm que ser tidas em conta. E agora vemos, se calhar, muitos daqueles que eram contra a retoma da tradição da queima das fitas, agora a defenderem a tradição da serenata nas escadarias da Sé Velha.
porque mudaram as circunstâncias políticas, mudaram as opiniões políticas. Portanto, sim, vamos debater esta questão com tranquilidade. Agora, que se respeite a PSP, cuja única preocupação são as questões de segurança, porque nós não temos dúvida nenhuma, como há múltiplos exemplos em todo o mundo, de desgraças que acontecem em locais de aglomeração de pessoas sem possibilidade de escapatória, nomeadamente esmagamentos de dezenas de pessoas, que um dia pode acontecer uma desgraça na Sé Velha. Esperemos que nunca aconteça, mas um dia aquelas escadas podem se tornar verdadeiramente macabras. Desejamos que nunca aconteça, mas podem. Porque ninguém põe em causa a falta de segurança total daquele espaço e que muita gente não vai lá porque tem receio, porque não cabe e porque nem vê nem ouve a serenata, se lá tentar ir. Portanto, vamos despolitizar a questão da serenata, vamos respeitar as forças de segurança, porque eu gostava que alguém me dissesse quando é que nós devemos respeitar as forças de segurança e quando é que não devemos. Ou isso agora é discricionário. Um dia apetece-nos e não respeitamos. No outro dia, não, temos que respeitar. E então se muda a cor política do governo ou da Câmara, pronto, também é os ciclos do respeito e do desrespeito. Mas às vezes é preciso respeitar, outras vezes não é preciso respeitar. Mas mais, e isso é o que me entristece e me penaliza ainda mais, é que invocar a trova do vento que passa de Manuel Alegre e Adriano Correia de Oliveira é insultar a trova do vento que passa. Porque a trova do vento que passa foi em tempos de servidão. Hoje vivemos em democracia. Comparar a época em que esta trova foi cantada com as épocas atuais é não saber o que é uma ditadura. Porque hoje não podemos dizer que há sempre alguém que resiste, a não ser que queremos dizer que há sempre alguém que resiste à democracia. Porque a PSP cumpre a lei. Se estamos a pôr em causa a lei, estamos a pôr em causa a democracia. Eu não sei se hoje temos que resistir. Alguém está aqui a sugerir que devemos resistir à democracia. E que devemos pôr de lado as regras de segurança. Então vamos acabar com a proteção civil, vamos dizer, não é preciso regras de segurança. Estas questões devem ser discutidas desapaixonadamente. E fria e objetivamente, colocando todos os valores nos pratos da balança. E respeitar a PSP, porque é quando nós faltamos ao respeito das forças de segurança que depois no dia seguinte vimos nos queixar que não há segurança. Não há segurança na Baixa, dizem, não há segurança na cidade, mas hoje estamos a atacar as forças de segurança. Tem que haver coerência de atitudes para se darem bons exemplos. E para, nomeadamente, não se desrespeitarem os agentes das forças de segurança, porque hoje quase ninguém quer ir para agente de segurança. Porquê? Porque são desrespeitados diariamente. E não deviam ser, muito menos por quem tem responsabilidades políticas. Portanto, eu respeito a PSP. A PSP não deu um parecer contra a serenata. A PSP não é contra a serenata. A PSP deu um parecer com base em regras de segurança que todos devíamos respeitar. E se calhar, e no futuro, certamente, com tranquilidade, estas questões voltarão a ser discutidas, porque já não há nenhuma tradição do início da queima das fitas, atenção, hein? Já não há nada igual àquilo que era no início. Nada igual, nada. Mantém-se a essência, e é essa essência que nós temos que manter, adaptando-nos à evolução dos tempos. E isso parece que é minimamente equilibrado e absolutamente de bom senso. Manter a essência da tradição adaptada à evolução dos tempos e à nossa consciência daquilo que é ético e não é ético e daquilo que são as realidades atuais da universidade e do local em função do número de alunos que não cabem lá. Não cabem. E foi por isso que a bênção das pastas, a missa começou na Sé Nova, depois passou para a Capela de São Miguel e hoje começou na Sé Velha, depois passou para a Capela de São Miguel e hoje é na Sé Nova porque tem mais espaço.
Mas essa tradição de começar a ser velha parece que essa não emociona ninguém. Mas pronto, vamos discutir sem politizações, porque quem tem de recorrer a estas questões para tentar fazer política não está a ir pelo bom caminho. Não está a ir pelo bom caminho. Mas pronto, vamos continuar o nosso caminho e passar à ordem de trabalhos da reunião de hoje.